Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula de estrutura de dados avançado do curso de Ciência da Computação no campus da UFC em Crateús, novamente em caráter extraoficial, e hoje a gente continua a nossa revisão sobre tópicos relacionados com a disciplina de estrutura de dados, em particular com seus pré-requisitos. Dessa forma, a gente vai continuar a nossa revisão sobre análise assintótica, que foi o ponto que a gente iniciou na última aula, tá bom? Então vamos pegar aqui o Cormen para a gente continuar a nossa leitura. A gente vai pegar aqui o Cormen para continuar a nossa leitura. E lembrando que na aula passada a gente viu três tipos de notação assintótica. A gente viu a notação Big O, que é parecido com um menor ou igual. A gente viu a notação ômega, que é parecido com um maior ou igual. E a gente viu a notação θ, que é parecido com uma igualdade. Bom, para complementar as três notações que se utilizam mais, que são essas, a gente tem duas outras notações. A gente tem a little o e a little omega. Essas duas notações elas se assemelham bastante ao menor que, a little o, e ao maior que, a little omega, tá bom? Então vamos dar uma olhada na definição dessas notações assintóticas, né? Lembrando que quando a gente pega uma notação assintótica, como por exemplo aqui little o, ozinho de G, quando a gente pega uma notação assintótica como ozinho de G, a notação ela está descrevendo uma classe de funções, certo? Toda notação assintótica descreve uma certa classe de funções. Por exemplo, essa ozinho de G ela contém todas as funções f, tais que, para qualquer constante c que você escolha, existe uma outra constante n0, tal que a função f ela é estritamente menor que c vezes g de n, para todo n a partir do n0. Ou seja, a notação little o ela se assemelha a um menor que, porque enquanto a notação little o diz que existe um múltiplo de G que domina F a partir de um certo ponto n0, a notação little o ela diz que todo múltiplo de G a partir de algum momento passa a dominar F. Ou seja, a notação little o ela diz que o crescimento de F é estritamente menor que o crescimento de qualquer múltiplo da função g a partir de algum ponto, tá bom? Nesse sentido a gente percebe que a notação little o ela estabelece que a função f ela é dominada pela função g para muito além dessa questão de constante multiplicativa. A função f ela é dominada pela função g pelas características da função g, já que qualquer constante multiplicativa, por menor que você tome, vai fazer com que a função f eventualmente seja dominada pela função g, tá bom? Então a little o ela estabelece esse relacionamento mais forte entre a f e a g. A little o estabelece que a função f é dominada assintoticamente por qualquer múltiplo da função g, tá bom? A partir de algum ponto. E aí o Cormen continua dizendo aqui, por exemplo, que a função 2n ela é ozinho de n ao quadrado, 2n é dominada por qualquer múltiplo de n ao quadrado, mas por outro lado, a função 2n ao quadrado ela não é dominada por qualquer múltiplo de ozinho de n ao quadrado. Por exemplo, um dos múltiplos de n ao quadrado seria, por exemplo, sei lá, 1.5 n ao quadrado.
como um dos múltiplos de n ao quadrado é 1.5n ao quadrado, então a gente já percebe que a função 2n ao quadrado ela deixa de ser dominada por um dos múltiplos de n ao quadrado. Em particular, 2n ao quadrado não vai ser dominada nunca por 1.5n ao quadrado, tá bom? Então, para que 2n ao quadrado fosse ozinho de n ao quadrado, 2n ao quadrado precisaria ser dominada por qualquer múltiplo de n ao quadrado. Veja, 2n ao quadrado pertence a osão de n ao quadrado. Por quê? Porque 2n ao quadrado é dominado por algum múltiplo de n ao quadrado. Como, por exemplo, 3n ao quadrado, 4n ao quadrado. Mas 2n ao quadrado não é dominado por qualquer múltiplo de n ao quadrado. Como, por exemplo, 2n ao quadrado não é dominado por 1.5n ao quadrado, ou 1.4n ao quadrado, ou 0.1n ao quadrado, qualquer coisa assim, tá bom? Então a gente percebe que 2n ao quadrado, apesar de ser osão de n ao quadrado, é dominado por algum múltiplo de n ao quadrado. 2n ao quadrado não é ozinho de n ao quadrado. 2n ao quadrado não é dominado por qualquer múltiplo de n ao quadrado, tá bom? Então, no parágrafo seguinte, ele estabelece essa diferença, né? Que quando a gente diz que f está em osão de G, isso quer dizer que f de n é menor ou igual que c vezes G para alguma constante c. Mas quando a gente diz que fn está em ozinho de G, a gente está querendo dizer que f de n é estritamente menor que c vezes G para todas as constantes c positiva, certo? E para uma constante C ser positiva, ela basta que ela seja infinitesimalmente maior que zero, tá bom? E aí você vê o quão forte é a notação little o. Uma outra forma da gente ver a notação little o é a seguinte: quando a função f de n sobre a g de n, quando essa fração fn sobre g de n vai a zero, na medida que n vai crescendo para infinito, né? Quando fn sobre g de n vai a zero, à medida que o n vai para infinito, a gente sabe que f pertence a ozinho de g, tá bom? Quando isso aqui acontece, a gente sabe que f pertence a ozinho de g. No caso, a gente sabe que f é dominada por qualquer múltiplo de g, tá bom? Então, quando esse limite f sobre g, quando n vai a infinito, quando esse limite vai a zero, a gente sabe que f pertence a ozinho de g. Da mesma forma que a gente tem o ozinho em contraponto ao osão, a gente vai ter o little ômega em contraponto ao ômega, tá bom? Então, enquanto o ômega ele é o maior ou igual, por assim dizer, ou seja, a função f, quando a função f está em ômega de g, a gente diz que ela domina algum múltiplo da função g. Aqui a gente vai ter o seguinte: quando a função f ela está em ômegazinho de g, quando a função f está em little ômega de g, a gente vai ter que, para qualquer constante c, a partir de algum momento n0, essa função f ela vai ser estritamente maior que esse múltiplo c vezes g, tá bom? Ou seja, na little ômega, a gente tem o seguinte: a função f que está em little ômega de g, ela domina qualquer múltiplo de g a partir de algum momento, tá bem? Então a gente tem novamente aquela diferença, né? Enquanto a ômega de g, quando a gente diz que f está em ômega de g, a gente está dizendo que f domina algum múltiplo de g. Quando a gente tem que f está em ômegazinho de g, a gente tem que f domina qualquer múltiplo de g, tá bom? A gente tem essa diferença. E aí, em termos de limite, né? Aliás, ele dá alguns exemplos aqui, ó. N ao quadrado sobre 2 domina qualquer múltiplo de n, certo? Mas em contrapartida, n ao quadrado sobre 2, que seria 0.5n ao quadrado, não domina qualquer múltiplo de n ao quadrado. Por exemplo, 0.5n ao quadrado não domina, por exemplo,
o múltiplo 3n ao quadrado. Como 0,5n ao quadrado não domina o múltiplo 3n ao quadrado, a gente não pode dizer que n ao quadrado sobre 2, ou 0,5n ao quadrado, se encontra em ômegazinho de n ao quadrado. Agora a gente poderia dizer que n ao quadrado sobre 2, ou 0,5n ao quadrado, se encontra em ômega de n ao quadrado. Por quê? Porque 0,5n ao quadrado consegue dominar alguns múltiplos de n ao quadrado. 0,5n ao quadrado, por exemplo, domina 0,1n ao quadrado, domina 0,2n ao quadrado e assim por diante. Domina alguns múltiplos de n ao quadrado, mas não domina todos. Então a gente não pode dizer que n ao quadrado sobre 2 se encontra dentro de little ômega de n ao quadrado. Tá bom? E claro, a gente sabe também por essa definição que quando f sobre g vai a infinito, à medida que o n vai a infinito, a gente sabe que a função f domina qualquer múltiplo de g. Portanto, quando esse limite aqui acontece, quando f sobre g vai a infinito, ao passo que n vai a infinito, a gente sabe que f está em ômegazinho de g, ou seja, f domina qualquer múltiplo de g. Tá bom? E a gente vai ter certas propriedades das notações assintóticas. Por exemplo, se a gente sabe que f está em θ de g e g está em θ de h, a gente sabe que f está em θ de h. É a transitividade para θ. A gente vai ter transitividade para big O, para big ômega, para little O e para little ômega também. Certo? A gente tem transitividade para todas elas. Ou seja, todas as notações assintóticas vão estabelecer relações transitivas entre as funções, certo? A gente também tem a reflexividade, ou seja, toda notação assintótica que não seja a little ômega e a little O, elas vão ser reflexivas, por conta daquela história de ser parecido com o menor igual, com o maior igual ou com o igual, né? Novamente, abusando um pouco dessa analogia, a gente sabe que a relação menor que, ela não é reflexiva. A gente sabe que a relação maior que, ela não é reflexiva. Então a gente não espera tanto que as notações little ômega e little O, elas sejam reflexivas, tá bom? Ao passo que a gente espera das notações big O, big ômega e θ, que elas sejam reflexivas, dado que elas são semelhantes, né? Por analogia, claro, elas são semelhantes a menor ou igual, maior ou igual e exatamente igual. Então a gente tem a reflexividade das três, né? Da big O, da big ômega e da θ. A gente sabe que f está em θ de f, que f está em big O de f e que f está em ômega de f. Simetria. A simetria a gente só vai ter para uma notação assintótica. A gente só vai ter a simetria para θ. O que isso significa? Significa que se f está em θ de g, isso é equivalente a dizer que g está em θ de f, tá bom? São equivalentes às afirmações que f está em θ de g e g está em θ de f. A partir de uma você conclui a outra. A gente tem simetria transposta. Se a função f está em O de g, então a função g está em ômega de f. Bom, verbalmente, isso é até intuitivo, né? Você imagina, se f é dominada por algum múltiplo de g, certo? Se f é dominada por algum múltiplo de g, então g, se f é dominado por algum múltiplo de g, então g domina algum múltiplo de f. E como é que a gente vê isso? Ora, se f domina algum múltiplo de g, então f é menor ou igual que c vezes g. Tá bom. Se f é menor ou igual que c vezes g, então a gente sabe que g é maior ou igual que 1 sobre c vezes f. Então a constante para esse lado aqui seria 1 sobre c, né? Ou seja, a gente sabe que g é dominada, quer dizer, a gente sabe que se f domina um múltiplo de g, a gente sabe que g domina um múltiplo de f. Esse múltiplo de f seria, no caso, 1 sobre c vezes f, tá bom? A gente também tem a mesma coisa para little O e para little ômega. Ou seja, se a gente sabe que f é dominada por qualquer múltiplo de g,
a gente sabe que G domina qualquer múltiplo de F. Como assim? Se a gente sabe, por exemplo, que F é menor ou igual que C vezes G para qualquer C, se a gente sabe que F é menor ou igual que C vezes G para qualquer C, então a gente passa o C para o outro lado, né? vai obter 1 sobre C. A gente sabe que G é maior que 1 sobre C vezes F para qualquer 1 sobre C. E isso vai fazer um mapeamento legal das constantes nas constantes, né? Ou seja, para qualquer constante C', essa constante C' ela pode ser escrita como 1 sobre C para algum C, tá bom? Então a gente tem essa história. Se F é dominada por qualquer múltiplo de G, então G domina qualquer múltiplo de F. Dado que a gente vai, para esse lado aqui, a gente vai fazer um C' igual a 1 sobre C, e qualquer valor de C' pode ser obtido a partir de 1 sobre C, valorando adequadamente o C. E como esse lado aqui vale para qualquer C, a gente tem que isso é verdade. Claro, nos dois casos que eu estou mencionando, a gente também teria a volta, né? A volta, ela passa por um argumento análogo nos dois casos, tá bom? Então a gente tem essa equivalência, né? Se F domina G, F é dominada por G se somente se F é dominada por algum múltiplo de G, se e somente se G domina algum múltiplo de F. F é dominada por todo múltiplo de G, se e somente se G domina todo múltiplo de F, tá bom? E claro, ele não pode deixar de fazer aquela ideia, né, que eu estava mencionando desde o começo, de traçar a analogia entre as notações assintóticas e as comparações numéricas, né? Então a gente tem que o Big O é parecido com menor ou igual, a gente tem que o ômega é parecido com maior ou igual, a gente tem que o θ é parecido com igual, que o little o é parecido com o menor que e que o little ômega é parecido com o maior que, tá bom? Aí ele está estabelecendo algumas definições, né? A gente diz que F é assintoticamente menor que G se F é dominada por qualquer múltiplo de G. Ou seja, a gente diz que F é assintoticamente menor que G se F está em little o de G. E a gente diz que F é assintoticamente maior que G quando F está em little ômega de G, tá bom? Lembrando, né, que uma função ela não pode ao mesmo tempo estar em little o e estar em little ômega. Agora, essa propriedade aqui que ele está chamando de tricotomia, que vale para os números, ela não vale para a notação assintótica, tá bom? Não é verdade que enquanto que para os números A e B é verdade que exatamente uma dessas três vale, A menor que B, A igual a B ou A maior que B, não é verdade que para funções apenas uma das notações assintóticas vale, né? Não é verdade que para funções f e g a gente vai ter a tricotomia entre f, f tá em little o de g, f tá em θ de g e f tá em little ômega de g, tá bom? Essa tricotomia ela é falsa para notação assintótica, certo? Agora ele está dizendo o seguinte: o fato de a gente poder fazer comparações entre quaisquer números não quer dizer que em notação assintótica, né, se a gente seguir bastante a analogia, não quer dizer que em notação assintótica a gente vai poder fazer comparações entre quaisquer funções. E como contra-exemplo para isso, ele dá para a gente as funções que oscilam. Você não vai ter uma comparação assintótica muito interessante entre funções que apresentam um comportamento periódico, tá bom?
Tanto que a gente utiliza essas comparações assintóticas para funções que medem, que fazem uma medição do tempo de execução ou do número de passos que um algoritmo gasta para resolver um certo problema em função do tamanho da entrada que lhe foi dado, tá bem? Ou seja, essas funções com as quais a gente brinca com essas notações assintóticas, elas são funções monotonicamente crescentes, né? Porque elas fazem essa medição de tempo de execução ou de número de passos, tá bom? Aí a gente tem alguns exercícios. E agora ele vai entrar numa parte sobre notação padrão e funções comuns, tá bom? Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima live. A live de hoje eu vou estar encerrando agora, tá bom? Então na próxima aula a gente continua falando sobre funções monotônicas e sobre alguma notação, quer dizer, na próxima aula a gente continua falando sobre notação padrão e algumas funções mais comuns. E de certo, propriedades sobre funções. Então até mais, pessoal, e boa tarde para vocês.